Olá a todos do Núcleo Espírita Universitário, da UERJ. Então, dando continuidade àquele vídeo anterior, em que eu coloquei a transmissão dos ensinos de Jesus no primeiro século, e como eu havia prometido, agora eu vou falar um pouco sobre a ordem cronológica de todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Mas antes, eu gostaria então aqui de expor a ordem tradicional, a ordem teológica desses livros, que vocês podem encontrar em qualquer Novo Testamento, em qualquer Bíblia. Então, começando aqui por esse lado, nós vamos para essa coluna, nós vamos ver Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e aí agora já partindo dessa coluna do lado de cá, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas Tadeu e Apocalipse. Bom, essa é a ordem que vocês encontram em qualquer Bíblia, em qualquer Novo Testamento. Essa ordem, ela foi estabelecida, ou começou a ser estabelecida, a partir do quarto século, pelos líderes eclesiásticos da Igreja em formação. Naquela altura, por volta do quarto século, ele já estava ali selecionando os livros que fariam parte do chamado cânone da Igreja, que viriam a ser esses 27 livros, excluindo muitos outros que eles deixaram propositalmente de fora, e estabeleceram essa ordem que atendia a critérios puramente teológicos, doutrinários. Agora, então, vamos ver como nós podemos arrumar esses 27 livros em ordem cronológica. Então, para isso, eu coloquei aqui em cima uma legenda para facilitar a identificação dessas obras na linha do tempo, que eu coloquei aqui embaixo. Percebo que ela começa ali dos anos 50, que é quando o primeiro livro cristão vai ser escrito, percorre todo o primeiro século e adentra o segundo século, o século II. Então, nós vamos encontrar aqui em azul as cartas paulinas autênticas, em lilás as cartas deuteropaulinas, ou seja, as cartas escritas por alguém se passando por Paulo. Os evangelhos e atos eu coloquei em verde, as cartas católicas ou cartas universais de Pedro, Tiago, João e Judas Tadeu estão em vermelho, Hebreus e Apocalipse, que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, na cor marrom. Então vamos lá. Então aqui a partir dos anos 50, nós vamos começar a encontrar as cartas paulinas autênticas. E dentre elas, a primeira carta aos Tessalonicenses é o documento cristão mais antigo, escrito ali por volta do ano 50. E ao longo dessa década de 50, nós vamos ver que Paulo vai escrever Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Filemão e Romanos. Essas seriam as cartas autênticas, ou seja, aquelas cartas que, segundo os estudiosos, têm a maior probabilidade de terem sido escritas pelo Paulo histórico. Né? Continuando aqui, entre os anos 60 e 80, vai aparecer a primeira carta deuteropaulina, a carta aos Colossenses, o livro intitulado Hebreus, conhecido como Carta aos Hebreus, mas que na realidade não é uma carta e também não é dirigida aos hebreus, é mais uma homilia que alguém escreveu naquela época. E o Evangelho de Marcos, que, como eu já havia comentado no vídeo anterior, ele é escrito ali após o evento fatídico da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Então, ali no início da década de 70, o evangelho mais antigo que nós temos, o Evangelho de Marcos, vai ser escrito. O Evangelho de Mateus estima-se que tenha sido escrito ali por volta do ano 80. Um pouco mais adiante nós vamos ver Efésios, 2 Tessalonicenses, Tito, a carta a Tito, o Evangelho de Lucas, por volta aí do ano 90. Então, mais adiante, na linha do tempo, nós vamos encontrar
as cartas chamadas joaninas, primeira, segunda e terceira carta atribuídas, né, a João, e a carta atribuída a Tiago, aí por volta da virada do século, final do século I, já no início do segundo século. Então, adentrando o segundo século, nós vamos ter a carta de Judas Tadeu, o Apocalipse, a primeira carta atribuída a Pedro e o livro de Atos dos Apóstolos, que tem o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E agora os últimos livros, os mais tardios, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a segunda carta de Pedro e o Evangelho de João. Esses livros são escritos aí por volta da meados do segundo século, né? A segunda carta atribuída a Pedro provavelmente o texto mais tardio, escrito ali por volta do ano 150. Então, é assim que podemos atribuir uma cronologia mais provável para os 27 livros do Novo Testamento. Lembrando que isso aqui não é uma ciência exata, é uma estimativa, mas ela é baseada nas evidências e nos estudos dos pesquisadores que se debruçam sobre esses textos, sobre as evidências, para poder estabelecer com o máximo de precisão que a ciência pode oferecer essa cronologia. Então, com base em tudo que nós já temos de informações, nós podemos dizer que nós temos, em relação à autoria desses textos, nós podemos informar com mais ou menos certeza, né, que nós sabemos que as cartas paulinas autênticas, aquelas em azul, na primeira coluna ali, escritas por volta da década de 50, elas são de autoria do Paulo histórico. Além disso, aquelas cartas, claro, deuteropaulinas, que aparece ali um Paulo como autor, é alguém se passando por Paulo. Então nós não temos a autoria de quem as escreveu. O Apocalipse, nós também sabemos, o autor se identifica no texto, ele se chama João, mas precisamos lembrar que João era um nome muito comum naquela época, naquela região, e esse João, que é o autor do Apocalipse, não tem nada a ver com o autor do quarto evangelho atribuído a João, né? São dois autores completamente distintos. Quando se analisa estilo literário, vocabulário, teologia, a doutrina por trás do texto deles, são completamente distintos. Não tem nada a ver um com o outro. Então, tirando o João, autor do Apocalipse, chamado também de João Visionário, e Paulo histórico, que escreveu aquelas 7 cartas autênticas, de resto, são todos textos que a gente não conhece a autoria. Esses textos foram atribuídos a personagens conhecidos, a personagens que seriam discípulos de Jesus, mas na verdade não foram escritos por aqueles discípulos de Jesus, porque Jesus, correndo a Galiléia nos anos 30, teria tido como discípulos diretos pessoas muito simples, camponeses, pescadores, analfabetos de língua aramaica, enquanto esses autores, já distantes aí 40, 50 anos após a passagem de Jesus, são autores letrados de língua grega, estão num outro momento escrevendo essas histórias baseados na tradição oral, nas tradições orais e nas tradições escritas que chegaram até eles. Também é importante a gente perceber que, conforme a cronologia nos demonstra, muitas vezes, por conta da ordem em que os textos se encontram nas Bíblias em geral, por exemplo, a gente vai ler o livro de Mateus antes do livro de Marcos, quando, na realidade, boa parte do material encontrado no Evangelho de Mateus foi escrito a partir do livro de Marcos, né? É interessante que a gente tenha noção de qual foi a ordem cronológica e quem copiou de quem. No caso, Marcos seria o primeiro evangelho, Mateus e Lucas teriam copiado muita coisa desse evangelho de Marcos. Também é importante perceber, por exemplo, que na ordem teológica tradicional, o livro de Atos dos Apóstolos antecede as cartas de Paulo. Mas muitas vezes há informações em Atos dos Apóstolos
referente a Paulo, que, quando conferidas com as informações que o próprio Paulo dá de si mesmo em suas cartas autênticas, entram em conflito, entram até em contradição. Então é interessante sempre observar o que Paulo fala de si mesmo, da sua vida, dos eventos que aconteceram com ele, para conferir com aquilo que é dito, por exemplo, ali em Atos dos Apóstolos. E por fim, então, só agradecer a atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, coloquem nos comentários. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. E no próximo vídeo, eu vou abordar a seguinte questão. Muitos podem estar se perguntando: poxa, mas essas informações que eu estou apresentando aqui, baseadas nas pesquisas acadêmicas, entram em contradição com as informações que nós lemos em romances mediúnicos bastante conhecidos no meio espírita, de autoria de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues. Como lidar com isso? Bom, no próximo vídeo, então, eu vou apresentar a minha opinião e esclarecer por que é que eu fico com o resultado das pesquisas acadêmicas e não com a informação dos romances mediúnicos. Espero você lá no próximo vídeo. Tchau, tchau.